Então vamos lá. Eu quero ativar agora aqui, ó, a propriedade da minha div, né, que é a propriedade de link dela. Então eu coloco o A aqui. O link dela eu quero que seja apresentado em bloco. Então vou colocar display aqui e vou utilizar um modo que chama inline block, para que ele fique por enquanto em bloco. Ctrl S, F5. Ele não vai ter alteração nenhuma não, porque ele está, né, um abaixo do outro por serem divs. Então, por enquanto, vamos deixar ele dessa forma. Se eu quiser mexer no tamanho dele, né, na distância, na verdade, é o zoom. Zoom ali, vou colocar 2, F5. Vamos ver aqui. Por enquanto ele não vai apresentar diferença ali ainda não, mas depois nós vamos entender aqui, né, cada um desses parâmetros o que vai fazer. Vou deixar ele alinhado na parte de baixo, então vertical align aqui na base, tem um parâmetro que chama baseline. Perdão, não deu tempo de dar pause não. Baseline, vamos dar uma visualizada. Deixa eu só tirar o link dele, né, text decoration, para ele não ficar com aquela text decoration none. Então ele vai remover o link aqui, ó. Perfeito. Então tirou o link deles ali. Posso definir aqui também, ó, o tipo da fonte, né? Qual que vai ser a fonte aí, tamanho, formato, então 12 pixels. Eu não preciso de colocar aqui embaixo fonte de novo e Arial, não. Eu posso fazer o seguinte: depois do 12 eu dou um espaço e vou colocando os outros parâmetros que eu quero. Então eu quero o tipo da letra Arial, Ctrl S, F5. Deixou um pouquinho menor e deixou ela aí em Arial, como eu pedi no modelo aqui. O que eu quero ensinar de novo nesse botão é colocar, por exemplo, uma sombra, né, um shadow. Para isso, antes aqui eu vou só dar um espaçamento de um para outra. Tem um espaçamento que você faz que ele é feito em várias áreas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu vou colocar meio ponto, né, no espaçamento vertical de um lado para o outro, e eu vou usar a medida não pixel, em. Então, quando a gente faz dessa forma, quando você tem display em block, como é esse, né, um abaixo do outro, um ao lado do outro, é interessante que você faça assim. O espaçamento lateral vai ser 1 em, mas eu não tenho nenhum item aí, né, de um lado para o outro, mas depois eu posso querer colocar o meu menu também horizontal, por enquanto ele está vertical. E o afastamento superior e inferior, vou colocar 0,55, um pouco maior do que o meio ali. E usar também as medidas em Ctrl S, F5. Então ele deu uma distância um pouquinho aqui, ó, de um lateral, aliás, de meio, né, na horizontal, aqui ó, no lado, e de um menu aqui para o outro. Então ele ficou um pouquinho maior, quase que o dobro aqui da distância lateral. Então ele ficou afastado um objeto aí do outro. Posso ajustar essas opções aqui, ó, e visualizar. Se eu colocar meio aqui, por exemplo, ponto 5, Ctrl S, atualizar, repara que ele andou um pouquinho mais para a esquerda. Se eu diminuir esse ponto 55 aqui, deixar ponto 20, Ctrl S, F5, ele aproxima um pouco mais. Então esse é o meu espaçamento vertical. Então isso aí é só vocês alterarem, né, e analisar para tirar as dúvidas aí. Vou até deixar ele um pouquinho mais. Ah não, depois quando a gente colocar o fundo a gente aproxima ou afasta, porque aí dá para entender, né, melhor e visualizar melhor. Então vamos ficar ajustando por enquanto que nós não temos o fundo. Quero colocar uma sombra, então eu na onde? Primeiro no texto, então text shadow, sombra ali ao texto. Aí aqui eu vou ter que colocar as proporções primeiro de cor, eu quero deixar ela preta, vou deixar sem cor aqui. E vou separando, ó. Posso colocar a espessura da minha sombra, que é o tamanho dela, a distância que ela vai ficar do texto, que é 2 pixels, e a cor. Então, aqui no final, ó, você pode utilizar um RGB, que é o modo de cor, RGBA, na verdade, ali nós usamos mais para sombra. E aqui você define os 4 tons aí, né, de cores. Então, vou deixar 0, vírgula. Pede a segunda 0, 0 também, né? Vermelho, verde vermelho, verde e azul, que é o RGB, blue. E aqui, ó, vírgula, vou dar um pouco de tonalidade dela no último, que é o preto, que equivale ao preto. Que seria o 3, mais ou menos seria aquela cor assim, ó, 333, que é esse tom de cinza bem escuro ali. Basicamente isso aí. Vamos fechar aqui, ponto e vírgula.
Ctrl S, vamos visualizar se ele apresenta um shadow. Então ficou lá, ó, bem rasinha. Dá para ver pouquinho, ficou bem fraquinho aqui em volta do nosso texto. Se você quiser, por exemplo, escurecer ela mais, trabalhar nesses tons aí, ó, a cor que corresponde ao preto é essa última aqui. Aumenta ela, por exemplo, deixa o 9, que seria aquele 999, olha lá. Ela já fica mais intensa ali. Mas aí para o nosso projeto ficaria estranho. Vamos deixar ponto 3 mesmo, que é o tanto suficiente. Então, sombra em texto, tá aí o parâmetro com o text shadow. Próxima aula a gente dá sequência.